comentar um pouquinho sobre os bandeirantes, quem eram eles, quais eram os principais objetivos aí dos bandeirantes aqui no nosso território. Vamos voltar lá para o Brasil colonial, tá bom? Então, como se fosse aí uma revisãozinha das últimas aulas que nós tivemos. Essa matéria também é integrada com história, então vocês vão ver que tem bastante parte histórica aqui nessa aula. Espero que vocês gostem e vamos para a aula de hoje. Na primeira atividade, nós colocamos aí para vocês um textinho. Então, eu vou deixar aqui o texto para vocês, vai estar nos slides também, e eu vou dar uma resumida para a gente conseguir entender o que são, então, esses bandeirantes, essas bandeiras aí, tá bom? Então, eu coloquei para vocês, o que eram essas bandeiras? Expedições não oficiais rumo ao interior. Senhores de engenhos, fazendeiros, os comerciantes, eles organizavam ali essa expedição, então eles saíam em busca de algo, para o interior. Então, eles saíam da parte litorânea, que era a parte que já tinha sido conquistada, a parte que era conhecida, e eles iam aí para o interior do país, tá bom? Qual que era o principal objetivo aí dessas expedições, dessas bandeiras? Era a busca de mão de obra escravizada e metais preciosos. Eles tinham como objetivo aprisionar esses indígenas, que eram os índios, que a gente já comentou nas aulas anteriores, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, que era o que tinha ali naquela época. Tá bom? Então, além dos escravos que vinham de fora, que às vezes fugiam, que eles também iam atrás, eles procuravam índios fortes, com resistência, para trabalhar na cana-de-açúcar, tá bom? Lembrando que eu comentei com vocês nas aulas anteriores que muitos índios morreram porque eles não tinham aí um porte físico como os escravos africanos, por exemplo, para esse tipo de trabalho. Além do principal objetivo aí, que era a busca de mão de obra escravizada, tanto dos fugitivos quanto dos novos, que eram os índios, e dos metais preciosos, o ouro, a prata, que tinha muito valor, que a gente já falou no mercantilismo, que era muito importante o ouro e a prata naquela época, a consequência que a gente teve aí com essa busca, com essas expedições, foi a expansão territorial. Então, o que era essa expansão territorial? Conhecer novas terras, novas partes aí do território brasileiro. Então, essa busca pelos escravos e por metais preciosos, gerou essa expansão territorial. Não que era o objetivo principal das bandeiras, não era. O objetivo principal era o quê? A busca de mão de obra escravizada e metais preciosos, tá bom? Mas não foi o que aconteceu, eles acabaram conquistando aí novos territórios como consequência. Os bandeirantes é mostrado aí no texto com duas vertentes bem diferentes. Uma ela é colocada, eles são colocados como heróis, e o outro como os vilões aí dessa história. E por que isso acontece? Eles eram vistos como heróis porque eles foram dados como responsáveis aí pela expansão do território brasileiro. Então, toda a descoberta de território foi dado crédito a esses bandeirantes. Mas como nós já comentamos na questão anterior, a gente sabe que essa conquista de território não era a ideia principal. A ideia principal era a procura de indígenas, era a procura de escravos fugitivos. Essa conquista, essa expansão territorial acabou sendo uma consequência. Então, eles acabaram conquistando, conhecendo novas terras, tá bom? Mas não que isso fosse a ideia das expedições, a ideia dos bandeirantes. E por que como ele é tido como o vilão aí dessa história? Por que o bandeirante é visto como vilão? Pelo extermínio de indígenas e africanos. Então, a gente sabe que grande parte do genocídio indígena aqui no Brasil, da morte de muitos indígenas, foi nessa época. Muitas das vezes eles eram mortos, porque fugiam, porque planejavam uma fuga ali. Outras vezes porque não queriam ir para os senhores. E muitas delas eles eram mortos aí por exaustão, como eu falei para vocês, eles não tinham um porte físico tão forte como o dos escravos africanos, tá bom? Sobre os bandeirantes, nós temos duas imagens diferentes também, dois jeitos de pensar. O primeiro que a gente colocou aí é uma imagem romantizada pelos paulistas desses bandeirantes. Então eu coloquei para vocês o mito que foi criado, um bandeirante branco, bem vestido, com armas sofisticadas. Então essa era a visão que os paulistas queriam que a gente tivesse dos bandeirantes naquela época. Então eles tinham um traje de gala, tinham armas para batalha. Então essa era a visão que eles queriam que nós tivéssemos. Mas a gente tem aí uma imagem que mostra a realidade de como eram esses bandeirantes. Então, eles aparentavam aí
ser mestiços, então eles não eram tão brancos como os paulistas, a elite paulista dizia. Eles viviam em condições precárias e tiveram que aprender a sobreviver, principalmente com a fome, que era muito constante, e o cansaço. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, no Mensager, vocês já sabem onde me encontrar, tá bom? Não esqueçam de responder o formulário, porque tá valendo tanto a nota quanto a presença da semana. Conforme eu for recebendo os formulários, eu vou colocando a nota de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!